Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais um desafio de lógica da Olimpíada Brasileira de Informática e essas questões são super interessantes, hein? Ótimas para estimular o raciocínio não só de quem vai fazer OBI, mas também de quem vai fazer OBMEP, Canguru, Olimpíada Regional, concurso público. Vale muito a pena estudar as questões da OBI. Vídeo de hoje, galera, a gente vai resolver uma questão super recente da segunda fase da OBI, chamada Vila, em que eu tenho 8 famílias, 8 casas, e a gente vai ter que quebrar a cabeça para descobrir que casa é ocupada por qual família. Tá? Então já deixa o teu like, deixa o teu comentário, né? Ajuda a divulgar o canal, gente, e vamos que vamos para mais um desafio de lógica da OBI. Vamos lá então, galera, vai começar a diversão, questão de 2019, nível 2, fase 2. Estamos subindo de fase, hein? Essa questão vocês já vão ver que o buraco é mais embaixo. E como sempre, para começar, uma leitura atenta do enunciado para entender bem o que está acontecendo. Tá? Então, olha só, eu tenho 8 famílias, né, que ele representou aqui pelas primeiras letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G e H, alugaram uma vila para passar o verão. E a vila é composta de 8 casas, né, em 2 fileiras. Ele até colocou aqui, ó, a gente tem a fileira esquerda, que tem as casas 5, 6, 7 e 8, e a gente tem a fileira direita, que tem as casas 1, 2, 3 e 4. Bom, vocês já devem imaginar o que vai acontecer, né? Eu tenho 8 famílias, 8 casas, e basicamente nas questões da vila a gente vai ter que descobrir que família ocupa cada casa. Tá? E tem a questão da vizinhança também, que ele explica aqui que é bem importante, olha só. Como é que funciona a vizinhança? 2 casas são vizinhas de lado se estão na mesma fileira e tem números consecutivos. Tá? Então tem a vizinhança de lado, né? Por exemplo, 5 e 6 são vizinhos de lado, 3 e 4 são vizinhos de lado, ok? Então tem que estar na mesma fileira e números consecutivos. E finalmente tem a vizinhança de frente, né? Ó, cada casa de uma fileira tem uma casa vizinha de frente, e aí ele dá uns exemplos, né? Por exemplo, a 1 e a 5, 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8 são vizinhas de frente. Tá? Para a gente começar a trabalhar, ele dá umas condições que obrigatoriamente em todas as questões eu tenho que obedecer. Tá, gente? Então, olha só, C e F não podem ser vizinhas de lado, ok? Guarda isso, C e F não podem ser vizinhas de lado. G e H devem ser vizinhas de lado. Ele falou também que a F deve ocupar a casa 6. Inclusive, no teu esquema, tu já pode colocar a F na casa 6. Né? Deixa eu colocar aqui, ó. A F vai ocupar obrigatoriamente a casa 6 e vai ficar ali até o final da questão. Tá? Depois ele falou que se E e H forem vizinhas de frente, então, obrigatoriamente, a A deve ocupar a casa 3, né? Uma condicional, né, gente? Se acontecer isso, obrigatoriamente a A vai ter que ocupar a casa 3. E se B ocupa uma casa na direita, então C tem que ocupar uma casa na esquerda. Bom, queridos, o que eu recomendo para vocês agora? Eu coloquei as 5 questões, tá? São 5 questões desse tema na descrição do vídeo. Tá? Então, assim, ó, um exercício muito legal é tu pausar o vídeo, né? Dá uma olhadinha na descrição, tenta resolver a 1, tenta resolver a 2, a 3, a 4 e a 5, entendeu? Quebra a cabeça um pouquinho, tenta montar aí as famílias nas casas e logo em seguida a gente confere uma por uma, passo a passo. Uma dica, hein? Uma dica, já vou, né, dar uma dica legal para vocês. Dá para fazer muita coisa na OBI por eliminação de alternativa. Tá, gente? Então, várias dessas questões vocês vão conseguir fazer eliminando alternativa por alternativa até sobrar apenas uma opção. Bom, galera, eu apaguei aquela parte inicial do enunciado que a gente já entendeu e deixei só o que interessa mesmo, que são as condições que eu tenho que obedecer para colocar as famílias. Tá? E a partir de agora a gente vai analisar, então, questão por questão, né? Deixa eu colocar a primeira questão na tela para a gente pensar. E basicamente o que ele está perguntando é o seguinte: qual das alternativas abaixo é uma lista de famílias que podem ocupar uma casa na fileira da direita?
Deixa eu marcar isso, gente. Ele quer uma lista de famílias que podem ocupar uma casa na fileira da direita, ou seja, né, em outras palavras, ele quer uma lista que possa ocupar essas casas aqui, né, na fileira da direita. Tá? Qual é a coisa que a gente vê de cara, gente, nessa questão 1? Bom, o enunciado já colocou a F na fileira da esquerda. Tá? Então, se tiver em alguma alternativa a família F, eu já posso eliminar de cara, né? Como o tio falou, gente, vamos trabalhar bastante com a eliminação de alternativa, tá? Então, deixa eu verificar isso. Ó, tem a letra E, ó. Vocês estão vendo? A letra E incluiu a família F. Isso é absurdo, gente. A família F nunca vai estar na fileira da direita, então eu já posso, de cara, eliminar a letra E. Agora, vamos lá, gente. O que mais que a gente pode pensar com relação a essa questão? Tá? Tem uma condição aqui que está falando que G e H devem ser vizinhas de lado. Tá? Isso é bem importante, hein? G e H devem ser vizinhas de lado. Então, assim, gente, obrigatoriamente elas têm que estar juntas. Entendeu? Ou na fileira da esquerda ou na fileira da direita. Né? Quer dizer, se tiver alguma alternativa que tem só a G, mas não tem a H, eu posso eliminar. E da mesma forma, né? Se tiver uma alternativa que tem só a H, eu posso eliminar. Vocês estão me entendendo? Porque obrigatoriamente elas têm que ser vizinhas de lado. Né? Então vamos ver. Ó. Será que dá para eliminar alguma coisa? Acho que dá para eliminar a D, né? Porque a D só tem a H e não tem a G. Então, maravilha, galera. Eu já posso eliminar a letra D. E agora, olha só que interessante. Ó. Ele falou que se B ocupar uma casa na direita, então C deve ocupar uma casa na esquerda. Né? Quer dizer, se eu colocar a B aqui na fila da direita, a C não pode estar também na fila da direita, porque a C tem que estar na esquerda. Tá? Então, o que a gente já pode eliminar, gente? Ó, já pode eliminar a letra C, né? Porque a letra C ela colocou tanto a B como a C na fila da direita. E isso, de novo, isso não pode por essa última condição. Tá? Então, por eliminação, cai fora a letra C. Bom, então sobrou a letra A e a letra B e a gente tem que tomar a nossa decisão final. Tá? Então, vamos lá, vamos raciocinar para acertar essa questão. Olha só, vamos começar pela letra A. Tá? A letra A está me dizendo o seguinte, que na fila da direita eu vou colocar a A, a B, quem mais? A D e a E. Né? Só que o problema é o seguinte, gente, se eu colocar A, B, D e E, quem é que vai sobrar para a fila da esquerda? Né? Na fila da esquerda já tem a F, né? E daí vai sobrar o quê? Vai sobrar G, vai sobrar a H e vai sobrar a C. Só que a G e a H tem que ser vizinhas, né? Obrigatoriamente tem que ser vizinhas de lado. Então a G e a H tem que ocupar a casa 7 e a casa 8, não tem jeito. Né? E daí só vai sobrar 5 para C. Vocês estão me entendendo? Só que daí se eu pensar um pouquinho, gente, eu vou ver que isso não dá certo. Né? Porque a C e a F, olha a primeira condição aqui, ó. A C e a F não podem ser vizinhas de lado. Né? Consequentemente, ó, de novo, coloquei a G e a H aqui, sobrou a C na casa 5, só que isso contraria a primeira condição. Né? Ou seja, não vai dar certo se tu coloca A, B, D e E na direita, consequentemente a gente acabou de descobrir que não é a letra A. E aí a única configuração possível, por eliminação de alternativa, né? Até que deu um trabalhinho, hein? Mas por eliminação de alternativa a gente chegou na alternativa correta da primeira, que é a letra B. Bom, galera, a primeira questão resolvida e a partir de agora vamos concentrar na segunda, então. E olha só que interessante, hein? A segunda traz uma hipótese, uma condição adicional, né? Porque ela está falando para a gente assumir que a família D ocupa a casa 8. Né? Vocês lembram, né, que tem várias situações que acontece isso. O enunciado dá as condições obrigatórias e em cada questão ele coloca alguma hipótese, alguma condição adicional. Tá? Então vamos fazer o seguinte, para a segunda questão a gente vai colocar a família D aqui, né? E daí vamos pensar o que pode acontecer. Né? Ele está perguntando qual das alternativas apresenta 3 famílias que devem necessariamente ocupar uma casa na fileira da direita.
Então, mais uma vez, né, gente, ele quer saber quem é que vai obrigatoriamente para a fileira da direita. Bom, vamos lá então, gente. Vamos pensar um pouquinho, vamos olhar as condições, vamos raciocinar, vamos usar essa nossa lógica. Tá, olha só, a primeira condição está dizendo que C e F não podem ser vizinhas de lado. Tá? E daí tu percebe o seguinte, como eu coloquei a D na casa 8, né, a C ela não pode vir nem na 5, nem na 7. Né? Por quê? Porque senão ia quebrar a primeira condição, né? Senão ela seria vizinha de lado da F. Ok? Então, obrigatoriamente, a gente acabou de descobrir a primeira família que tem que estar na fileira da direita. Né? E essa primeira família, eu vou até colocar aqui, gente, ó, essa primeira família é a C, né? Porque ela não pode ser vizinha de lado da F. Da mesma forma, olha só que legal, ó, G e H devem ser vizinhas de lado. Bom, gente, se G e H devem ser vizinhas de lado, né, obrigatoriamente elas têm que vir para a fileira da direita também, né? Porque na esquerda não tem espaço, na esquerda só tem vago a 5 e vago a 7. Vocês estão me entendendo? Então, obrigatoriamente a G e a H vão sobrar na fileira da direita. E aí a gente achou, gente, quais são as 3 famílias, isso foi até tranquilo, hein? Quais são as 3 famílias que têm que ocupar obrigatoriamente a fileira da direita, né? A C, porque ela não pode ser vizinha da F, e a G e a H, porque elas têm que ser vizinhas de lado. Tá? Então, alternativa certa, letra D, C, G e H, e está feita essa questão, gente, está resolvida mais uma questão desse tema. Show de bola, meus queridos! Vamos passar então para a questão 3, só que antes eu vou apagar as condições adicionais, né? Então, na questão 3, não necessariamente a D está na casa 8, tá? Então, vamos apagar tudo que a gente fez e vamos dar uma olhadinha em qual que é a próxima questão. Olha só, a próxima questão ela traz algumas hipóteses a mais, né? Primeiro, ela está falando que a família B ocupa a casa 2, tá? Então, vamos fazer o seguinte, galera, vamos colocar a família B na casa 2 e falou também que C e G são vizinhas de frente. Tá? Então, a C e a G vão formar um parzinho, né, que podem estar na 1 e na 5, na 3 e na 7, ou na 4 e na 8. Tá? Só que eu não sei obrigatoriamente ainda em que casa que vai aparecer, né? Mas a C e a G são vizinhas de frente. E a pergunta é, qual das famílias abaixo poderia ocupar a casa 7? Então, vamos marcar isso aqui. Ele quer saber que família que poderia ocupar a casa 7. Tá bom, gente, eu sei uma família de cara que não pode ocupar a casa 7, né? Pela primeira condição, ok? Está dizendo que C e F não podem ser vizinhas de lado, né? Então a C não pode de jeito nenhum aparecer na casa 7, né, gente? Isso está na cara, está super na cara. Tá? Ou seja, a gente já elimina de cara a alternativa B, né? A família C não pode aparecer aqui. O que mais que a gente pode pensar nessa questão 3? Olha só, o que aconteceu é que por essa hipótese a mais, a B ocupou uma casa na direita. Vocês estão vendo? Deixa eu até sublinhar aqui, ó. A B ocupou uma casa na direita. E a gente sabe, por essa condição, que se a B ocupa uma casa na direita, a C tem que ocupar uma casa na esquerda. Né? Só que, ao mesmo tempo, ela não pode ser vizinha da F. Vocês estão me entendendo, gente? Tem que trabalhar com várias condições ao mesmo tempo. Então, a C tem que estar na esquerda, mas a C não pode ser vizinha da F, então sobrou apenas uma casa possível para C, que é a 8, né? A C obrigatoriamente tem que estar na 8, e ele falou também que a C e a G são vizinhas de frente. Aí a coisa começa a funcionar, né? Então, a G obrigatoriamente tem que estar aqui, né? A G tem que estar na casa 4. Então, beleza, gente, a gente já está melhorando, já está conseguindo preencher a situação. Né? Outra coisa, a G e a H têm que ser vizinhas de lado. Né? Então, se a G está na 4, obrigatoriamente a H tem que estar na casa 3. Né? Então, a gente já pode eliminar a família H. A família H não vai estar na... Ele está perguntando a casa 7, né? A família H vai estar na casa 3, então não é a letra E. E também não é a letra D, né? Porque a letra D está falando a F. A F, desde o começo, está fixa na casa 6. Tá? Então, a letra D eu também posso eliminar.
Aí a gente fica entre a família A e a família E, né? Quem que vai aparecer aqui na casa 7 será, gente? Será que é a família A ou será que é a família E? E aí, por uma eliminação simples, olha só que legal, ó. Digamos, eu vou fazer só um provisório aqui, tá? Mas digamos que eu colocasse a família E aqui, certo? Estou só testando para ver se pode. Se eu colocar a família E aqui, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer que a E e a H vão ser vizinhas de frente. Vocês estão percebendo? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Se E e H forem vizinhas de frente. Aí o que teria que acontecer obrigatoriamente, gente? Se a E e a H são vizinhas de frente, a A tem que ocupar a casa 3. Não é só que, pô, a casa 3 já está ocupada, né? Já está ocupada pela H. Vocês estão me entendendo? Então, se eu colocar a família E aqui, não vai dar certo, gente. Vai dar problema com a família A. Tá? Consequentemente, ó, não pode ser a E, por essa condição, né? Em função dessa condição, não pode ser a E, e aí sobrou só uma alternativa, né? A gente conseguiu concluir, por eliminação, que a alternativa certa é a letra A, ou seja, a família A poderia estar na casa 7. Né? Só para terminar aqui o assunto, gente, ó, se eu colocasse a família A aqui, não ia ter problema nenhum, né? Como é que eu podia terminar aqui o diagrama? Tá? Eu posso colocar, vamos ver, posso colocar a família E aqui e eu posso colocar a família D aqui. Aí não vai dar problema nenhum, entendeu? Ó, C e F não são vizinhas de lado, a G e a H são vizinhas de lado, a F ocupa a casa 6, né? Pode conferir, essa condição aqui vai ser cumprida, essa condição vai ser cumprida também, né? Quer dizer, essa é uma configuração possível e, portanto, a alternativa certa dessa questão é a letra A. Show de bola, galera! Já apaguei tudo que a gente tinha feito, vamos passar agora para a questão 4, vamos quebrar a cabeça na questão 4, mas antes aquele pedido, né? Se você está gostando do vídeo, está achando legal aí os desafios de lógica da Olimpíada Brasileira de Informática, deixa aquele like, galera, deixa um comentário, ajuda na divulgação do canal, fala para o teu amigo desses vídeos aí da OBI, tá? Eu quero que o vídeo chegue em muita gente, né? Até para a galera pegar a manha aí dessas questões de lógica que são tão legais, tão interessantes de fazer. Tá bom? Mas vamos lá, galera. Vamos lá, vamos pensar na 4. A 4, mais uma vez, traz uma condição adicional. Né? Olha só o que está falando, a D vai ocupar a casa 4 e a A vai ocupar a casa 5. Tá? Então já vamos preencher isso aqui. Agora a D vai estar obrigatoriamente aqui na 4 e a A vai estar na casa 5. Tá? E ele quer saber qual das alternativas abaixo. Cuidado, hein, gente? Não pode ser verdadeira. Tá? Então eu vou marcar aquela alternativa que não dá certo, aquela alternativa que dá problema, aquela alternativa que não pode ser verdadeira. Tá? O que eu recomendo aqui, gente? Não tem jeito. Tu tem que ir testando uma por uma, alternativa por alternativa, até tu achar aquela que vai dar problema, aquela que tu não vai conseguir preencher. Tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona o processo, né? A letra A, vamos começar aqui pela letra A. A letra A está me dizendo que a família B ocupa a casa 3. Tá? Então vamos testar, vamos ver se isso é possível, gente. Vamos colocar, pelo menos provisoriamente, vamos colocar a B aqui na casa 3 e vamos ver se a gente consegue preencher uma configuração válida, entendeu? Para ver o que está acontecendo. Olha só, se eu colocar a B na casa 3, né, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar primeiro o seguinte, ó, a B ocupou uma casa na direita, né? E se a B ocupou uma casa na direita, obrigatoriamente a C, a gente já sabe isso, tem que ir para a esquerda. Fechou, gente? E a C não pode ser vizinha da F, né? Lembra da primeira condição. Então a C tem que ficar aqui, não tem jeito. Né? O que mais que ele falou? Ele falou que G e H devem ser vizinhas de lado. Bom, sobrou só uma opção para G e para H. Como elas querem ser vizinhas de lado, obrigatoriamente eu vou colocar elas aqui na 1 e na 2, tá? Não sei a ordem, vou colocar, por exemplo, sei lá, vou colocar a G aqui e a H aqui, para tentar fazer uma configuração válida, né? E sobrou a família E.
a família E vai ficar com a casa 7. E aparentemente está ok, gente. Aparentemente não deu problema nenhum, né? Vocês podem conferir as condições, mas eu consegui, a moral da história é a seguinte, né? Eu consegui montar uma configuração válida com a alternativa A. Tá? Então a alternativa A está ok, gente. Eu não vou marcar ela, por quê? Né? Porque ele está pedindo qual que não pode ser verdadeira. Né? E a gente viu que a letra A não tem problema, que a letra A pode ser verdadeira. Tá bom? Vamos testar as outras, só que eu não preciso necessariamente testar na ordem. Tá? Então, como essa aqui está falando vizinhas de frente, vizinhas de lado, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a letra D, porque a letra D ela é mais específica, né? Ela está falando que a G ocupa a casa 7. Posso até me dar mal, mas eu vou passar para D agora. Tá? Então, olha só, eu vou tentar montar uma configuração válida, colocando a G na casa 7. Tá, vamos lá. Então, a G vai ficar aqui na casa 7. Aí, o que o problema está me dizendo? O problema está me dizendo o seguinte, que a G e a H tem que ser vizinhas de lado. Né? Como a G e a H tem que ser vizinhas de lado, eu vou colocar a H aqui, única opção, né, gente? A H tem que estar na casa 8. E aí eu acho que vai dar um problema, hein? Aí eu acho que vai dar um problema, porque olha só, o que aconteceu? Né? Para essas 3 casas aqui, sobrou a B, sobrou a C e sobrou a E. Só que isso dá problema, gente, porque olha só, a B ficou do lado direito. E se a B ficou do lado direito, obrigatoriamente a C teria que ocupar uma casa na esquerda. Vocês estão me entendendo? Só que não tem casa na esquerda, não tem mais casa vaga na esquerda. Então a B e a C vão ter que ficar do mesmo lado. Só que isso não pode, né, gente? Isso é proibido pela questão desde o começo. Então, é impossível eu conseguir uma configuração válida nesse caso. Aí a gente achou, gente, a gente acabou de achar a alternativa que dá problema. Né? A alternativa que dá problema é a letra D. Fica de exercício para vocês, hein? Tenta ver que as outras são possíveis. Né? Que eu consigo uma configuração com a letra B, com a letra C e com a letra E. Né? E realmente a única que vai dar problema é a letra D. A G não pode ocupar a casa 7. Bom, queridos, finalmente chegamos na última questão aí desse tema. Né? Mais uma vez ele deu condições adicionais. Olha só, ele falou que se a D ocupar a casa 2, vamos lá, D ocupar a casa 2 e E ocupar a casa 3. Né? Então já vamos marcar isso aqui. A D vai ficar na casa 2 e a E vai ficar na casa 3. E ele quer saber qual casa poderia ser ocupada pela B, pela família B. Tá? Mais uma vez, acho que a gente pode fazer por eliminação. Né? O que a gente pode concluir aqui, gente? A gente pode concluir... Primeiro, bom, G e H tem que ser vizinhas, né? G e H tem que ser vizinhas. E agora só tem uma possibilidade delas serem vizinhas de lado, que é ocupar a casa 7 e a casa 8. Né? Pode ver, ó, não tem nenhuma outra opção. A única opção que eu tenho vizinhos de lado é na 7 e na 8. Então aqui tem que estar a família G e a família H. Ou seja, a B não pode estar nem na 7 nem na 8. Tá? Porque a 7 e a 8 é da família G e da família H. Tá? Não sei se necessariamente nessa ordem, tá? Mas as duas famílias têm que estar nessas duas casas. O que mais, gente? O que mais que a gente pode fazer uma eliminação da B? Eu tenho uma ideia, hein? Eu tenho uma ideia, olha só que legal. Ó. Se eu colocar a B do lado direito, né? Porque a gente descobriu que a G e a H tem que estar aqui, tá? Isso é fato. Agora, se eu colocar a B em qualquer casa do lado direito, o que vai acontecer mesmo? A C tem que estar do lado esquerdo, né? Aquela nossa última condição, se a B ocupa uma casa na direita, a C ocupa uma casa na esquerda. Só que a C não pode vir aqui, gente. Por que a C não pode vir aqui? Porque daí ela seria vizinha da F. E elas não podem ser vizinhas de lado. Tá? Então, se eu colocar a B na casa 1, vai dar problema. Vai dar problema, não vai ter jeito, porque daí a C teria que vir para 5 e não pode. E a mesma coisa se eu colocar a B na 4, né? Ou seja, só tem uma casa possível nessa situação, claro, né? Só tem uma casa possível para a família B, que é a casa 5.
Se eu colocar a B aqui na 5, ok, aí eu consigo montar sem problema, tá? Ou seja, a alternativa certa é a letra C, né, gente? A B não pode estar do lado direito, então não pode ser a 1 e não pode ser a 4, e daí só sobrou realmente a letra C, família B, tem que estar na casa 5. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa bateria de questões de lógica e com certeza, cara, essas questões da OBI são muito boas para estimular o raciocínio lógico. Tá? É o que eu sempre digo, é bom para quem faz OBMAP, é bom para quem faz Canguru, claro que é bom para quem faz OBI e é muito bom também para quem faz concurso público, porque vendo essas questões, quebrando a cabeça nessas questões, a gente está com certeza evoluindo aí no nosso raciocínio lógico. Tá bom, galera? Muito obrigado aí, não esquece, deixa aquele like, deixa aquele comentário, tamo junto, né? Obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!